Bem, vou recomeçar tudo aqui. Eu estava falando que com essa experiência da gente estar socorrendo, ajudando algumas pessoas, a gente tem observado alguns traços da personalidade de algumas pessoas. E eu tenho ouvido, né, algumas histórias, algumas pessoas falam assim, algumas pessoas falam assim, pô, fulano de tal está precisando, mas não quer que ninguém saiba, fulano de tal tem muita vergonha. E muitas das vezes acabam utilizando um texto, aquele texto de Apocalipse, que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Né? Será que essa palavra tímido em Apocalipse, em outras passagens bíblicas, quer dizer isso que a gente está achando que está dizendo? Essa é a pergunta, né? E eu queria ler com vocês aqui Apocalipse 21, no versículo 8, que diz assim, ó: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e blá blá blá, não herdarão o reino dos céus. O que é o foco da nossa análise aqui é quanto aos tímidos. Será que essa palavra, quanto aos tímidos, quer dizer que uma pessoa tímida não vai herdar o reino de Deus? Né? Mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo sido regenerada? Será que uma pessoa, quando nasce de novo, tem um encontro com o Senhor, perde 100% essa timidez? Será? Será que a timidez é algo herdado ou é genético, né? Ou é algo aprendido? O que o texto quer falar com isso? Então, gente, eu queria examinar um pouquinho esse texto aqui. Por quê? Essa versão que fala dos tímidos não herdarão no reino de Deus, eu estou falando aqui da ARC, né? A Almeida, Revista e Corrigida. Uma Bíblia muito difundida em nosso meio cristão. Mas a Almeida, Revista e Atualizada, né? Ela já diz o seguinte, ó. A ARA, né? Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, blá, blá. Então, o texto de Apocalipse 21:8, aqui não é traduzido por tímido, mas covardes. E a palavra em grego, né, tá no dativo, para quem estuda grego aí, está no dativo, diz o seguinte: a palavra é deilos, né? Ou seja, significa covarde ou medroso, e não tímido, como nos nossos tempos nós queremos aqui demonstrar. Né? Então uma pessoa tímida não necessariamente é covarde ou medrosa. Eu conheço muita gente calada, introvertida, tímida, que são pessoas de ação, que são pessoas que quando tem que agir, age. Né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, necessariamente falando. Né? Outra coisa que também a gente precisa analisar é que em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, vai estar trazendo aquela passagem que há uma grande tempestade, o Jesus está ali com os discípulos no barco, e então eles perguntam para Jesus: você não importa que pereçamos? Jesus acorda, claro que ele se importa, ele repreende o tempo, né? A tempestade, mas repreende eles também, diz: porque sois tímidos, né? Porque não tendes fé. Então essa timidez tem a ver com o medo, a covardia, e não necessariamente um traço da personalidade da pessoa. Né? Em Apocalipse 21, João está falando isso, por quê? Porque muitos cristãos, no meio da perseguição, estavam sendo covardes e medrosos. Né? E João está falando, ó, não sejam assim, não sejam medrosos, não sejam covardes em meio à perseguição ou à tribulação. Nos nossos dias de hoje, todos nós passamos tribulação, que não sejamos covardes no meio da tribulação, mas tenhamos coragem, tenhamos confiança de que Deus está, né, governando todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, tem dia e hora para todas as nossas tribulações terminarem. Então, parafraseando, é isso que a ideia quer dizer. Não seja tímido, não seja medroso, não seja covarde. Não seja covarde de viver a sua vida cristã. Não seja medroso de viver a sua vida cristã, mesmo em meio a tribulações. Vimos a parábola do semeador, acho que uma semana atrás, tem a ver um pouquinho com isso aí. Né? Amém? Agora, a ciência, né, diz que 30% da timidez é a genética, 70% é o entorno da pessoa, ou seja, o meio que a pessoa vive. E dizem o seguinte: crianças criadas muito presas dentro de casa têm um grau, uma possibilidade muito maior de desenvolver a timidez, sendo que timidez tem grau, amém? Tem grau. Há pessoas que não conseguem se relacionar com uma pessoa estranha.
né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou muito tímido, né? Eu já fui muito tímido. Como eu falei que timidez tem grau, você pode trabalhar muito, né? Eu me lembro que eu fui trabalhar numa creperia dançante, tinha músicas, tocava crepe, quando era novo ainda, tinha 25 anos, né? Foi ontem. Então o que acontece? Eu tinha que trabalhar na recepção, atendendo as pessoas, colocando o nome das pessoas e dizendo para elas, né, o valor e tudo mais. E eu não conseguia levantar a cabeça. Num período de um ano e meio, eu já estava olhando para as pessoas, olhando nos olhos, que eu não conseguia olhar nos olhos. Olha outra coisa, gente, nem todo mundo que não olha nos teus olhos é falso, não. O acanhamento, a vergonha produz isso também, né? Então eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. E com um ano e meio mais ou menos eu já estava olhando, já estava conversando, já estava me socializando. E com o tempo parece que eu descobri um botão dentro de mim que vencia essa timidez, né? E daí, alguns anos depois, eu tive chamado para o Ministério Pastoral, onde eu tenho que estar no púlpito sabendo que está todo mundo focando no que eu estou falando. Todavia, entretanto, contudo, eu entendi que muitas das vezes as pessoas não estão olhando para você, né? Eu tenho um amigo que ele dizia que quando pegava o ônibus, ele deixava todo mundo entrar, todo mundo pensando que ele era cavalheiro, mas ele não era cavalheiro. Ele estava simplesmente ficando por último para quando ele não entrasse, tivesse aquele impacto, né, das pessoas olhando para ele. Então, 30% é genético, hereditário, e 70% é o entorno. Mas nós sabemos que deixar as nossas crianças aí, lançada, brincando na rua, como eu fazia nos anos 70, não dá. Por que não dá, gente? Porque hoje o contexto social é totalmente diferente. Às vezes a gente não mora numa comunidade, mas mora em torno, tiroteio acontecendo, e aí as crianças soltas na rua, os pais ficam preocupados. E sem contar os ensinos e tudo mais que a gente, sem quem é pai, sabe disso, né? Avô também, eu não sou, mas espero ser um dia. Então, a gente sabe essa balança é complicada. Então nós temos que arrumar, por exemplo, esporte, colocar nossos filhos para fazer um jiu-jitsu, uma natação, fazer algum tipo de esporte para se socializar. Na escola, queira ou não queira, é um local de atenção, tem que focar. No recreio são 20 minutos, 15, dependendo da escola, e aí fica difícil da criança se relacionar. Então, que tenha algo paralelo, um jiu-jitsu, uma natação, algum tipo de esporte que a criança goste, para que ela possa se socializar melhor, né? E desenvolver o lado dela social e para que vença essas coisas. Eu me lembro que eu fazia muito, meus filhos são criados também dentro de casa, é complicado também, mas eu, quando estava na rua, eu dava o privilégio deles irem lá e comprar alguma coisa, né? Vai lá e compra isso, vai lá, fala com o rapaz isso. E isso foi fazendo eles terem contatos, ao invés de eu ir lá e tomar a frente, eu deixava eles irem e resolver coisas amenas, né? Para que eles pudessem começar a se socializar. Coloquei-os também em esportes para poder terem outras crianças, mas eu vejo que tem uma característica ali, né? Eles vão aprender a vencer, porque estão sendo lançados o tempo todo nisso. Mas em suma, resumindo, se você conhece alguém que precisa de ajuda e a pessoa é tímida e a pessoa é envergonhada, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, não use esse texto. A timidez aqui não tem a ver com acanhamento e vergonha e medo. Não tem a ver, não tem a ver com acanhamento e vergonha. Tem a ver com medo e com covardia, né? Então, há pessoas que são assim. Hoje eu ouvi, né, uma irmã falando, poxa, essa pessoa está com vergonha de receber ajuda. Eu não sou assim, eu peço mesmo. Cada um é cada um teve um entorno na sua criação, cada um tem um tipo de família, cada um teve a sua experiência pessoal, é o que nós chamamos de bagagem cultural. Cada um tem a sua bagagem cultural e o desenvolver, né, na sua própria existência a partir dela. Então, por favor, ajudem sim, ajudem aqueles que são tímidos, liguem para eles, porque talvez uma pessoa que você saiba que é tímida, está precisando, mas não quer pedir. Sabe, não quer pedir, não deixa isso travar você. Muitos estudiosos dizem que a timidez tem a ver também com orgulho. Talvez tenha um traço sim de orgulho em alguns aspectos. Mas quem não tem um traço de orgulho aí, pegue a primeira pedra e taque. Não taca não, porque vai quebrar. Mas quem não tem um pouquinho de orgulho, taque, né, a sua pedra. Todos nós temos que lutar com isso. Temos que nos humilhar, chorar e pedir a Deus para que em circunstâncias que o orgulho tente se levantar, que é o velho homem, nós possamos mortificá-los pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então é isso que eu queria deixar para vocês rapidinho. Que Deus abençoe vocês. Vamos olhar também os tímidos
Tá? Os tímidos no contexto certo. Há muito tempo eu ouvi pessoas falando assim, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Aí dizem, não pode ler muito, não pode estudar muito. A letra mata no sentido da lei. É a lei. Lê o contexto desse versículo que você vai ver que está falando da lei. A mesma coisa é a interpretação dos tímidos. Os tímidos não são os envergonhados, nem os acanhados, né? Os tímidos são os covardes, os medrosos. Deus abençoe a vocês, espero que tenha ajudado vocês, esclarecido. Não esquece de dar o seu like aí e compartilhar. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.